Fala galerinha do canal do Tio Ivan. Gente, o corpo humano é repleto de muitos sentidos e de muitos órgãos que auxiliam nesses processos. Quer entender um pouquinho sobre isso e quer aprender um pouquinho mais sobre a audição? Vamos pro vídeo? Bem, gente, o corpo humano ele é repleto de sentidos, ele é repleto de órgãos que captam informações do ambiente externo, ou seja, do ambiente que está fora do nosso corpo, e de certa forma traz essas informações para dentro do nosso corpo para que elas possam ser interpretadas. Os sentidos do corpo humano são basicamente 5: a nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar, o nosso olfato e o nosso tato. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a audição. E é muito importante que vocês saibam que todos os sentidos, eles precisam ter órgãos que consigam captá-los. Por exemplo, a nossa visão ela é captada pelo nosso olho. Ele é o grande órgão da visão. E aqui na audição, que é o sentido que nós vamos falar hoje, nós vamos ter como órgão principal a nossa orelha. Mas de já aprendam uma coisa. Orelha não é simplesmente isso que a gente vê aqui grudado na nossa cabeça. Na verdade, a orelha é muito mais do que isso e a gente vai ver um pouquinho aqui na aula de hoje. Uma das coisas mais importantes que vocês saibam é que a nossa orelha ela pode ser subdividida em 3 partes. Você vai ter a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Falando um pouquinho sobre a orelha externa, obviamente é a parte mais externa da orelha, a parte que está mais para fora do corpo. Ela vai ser constituída disso daqui, ó, que a gente vê, que na verdade tem um nome, é o nosso pavilhão auditivo, que vai ser muito importante para captar os sons que vêm do ambiente externo. Lembrando, boa parte desse pavilhão, gente, é constituído por cartilagem. E a cartilagem ela vai ser uma estrutura do corpo que nunca para de crescer. Então, por isso que pessoas idosas, né, em geral, têm a orelha um pouco maior. Exatamente porque a cartilagem ela continua crescendo ao longo da vida. Adentrando um pouco mais a nossa orelha externa, você chega então no canal auditivo, que é aquela regiãozinha, esse buraquinho aqui da orelha, que na verdade não é só um buraquinho, é um canal, onde você vai ter aí a presença da cera, né, a presença de alguns cílios que vão servir especialmente para proteger a nossa orelha de uma certa forma, tanto dos sons que são muito intensos, quanto também de algum organismo que queira entrar, alguma partícula estranha que queira adentrar a nossa orelha. Então a cera e os cílios presentes no canal auditivo, eles vão barrar tudo isso daí. E aí, limitando a orelha externa, nós vamos ter uma outra estrutura que é a nossa membrana timpânica, conhecida por alguns aí simplesmente como tímpano. Gente, quando o som entra, ele faz esse tímpano vibrar. E é exatamente isso que vai garantir lá na frente que a gente tenha uma boa audição. Logo, se a pessoa tem algum problema no tímpano, de repente uma infecção que causa uma inflamação, ou de repente um acúmulo muito grande de cera que está impedindo que esse tímpano vibre corretamente, a pessoa pode ter prejuízos na sua audição. Bem, gente, passado então do tímpano, nós vamos chegar em outro componente da nossa orelha, que é a orelha média. Aqui na orelha média, nós vamos ter 3 pequenos ossos, os menores ossos do corpo humano, que são os 3 ossículos da orelha média. Eles recebem o nome de estruturas com as quais eles se parecem. Então a gente tem o martelo, nós temos a bigorna e nós temos o estribo, que vão ser os 3 pequenos ossos que vão também vibrar e vão continuar nessa condução do som até o próximo órgão, até a próxima subdivisão da orelha, que é a nossa orelha interna. Bem, gente, aqui eu destaco na nossa orelha média uma estrutura chamada de tuba auditiva. Essa tuba auditiva ela vai comunicar a orelha média com a nossa faringe, que é uma estrutura que tem ali mais ou menos na nossa garganta, mais ou menos ali no nosso nariz. Inclusive tem vídeo aqui no canal onde a gente falou sobre a faringe. E a tuba auditiva ela comunica orelha média e faringe. Por que isso é tão importante? Gente, para o corpo é interessante que a pressão dentro da orelha média seja uma pressão semelhante à pressão atmosférica. Isso vai garantir que a gente consiga ouvir as coisas corretamente, as coisas com qualidade. Então, essa tuba auditiva ela permite que o ar ele entre na orelha média, o ar ambiente, o ar externo, e assim a gente consegue igualar mais ou menos a pressão da orelha média com a pressão do ambiente atmosférico. Acontece que quando você viaja, por exemplo, de avião, ou quando você sobe uma serra,
a pressão do ambiente externo, ela se altera muito rapidamente. E aí a nossa orelha média ela não consegue acompanhar essa alteração. É por isso que, em geral, quando a gente faz essa viagem para uma serra ou viagem de avião, a gente sente a sensação como se o ouvido tivesse entupido. E aí quando você boceja, ou seja, quando você bota ar para dentro do teu corpo, você acaba sentindo essa diferença. E aí a tua audição começa a ficar boa novamente. Bem, gente, então adentrando um pouco mais nessa orelha, a gente chega na parte mais interna de todas, que se chama exatamente orelha interna. A nossa orelha interna, ela vai ser responsável basicamente por duas funções no corpo, que são quais? A audição, isso é óbvio, né? A gente está falando sobre a audição, mas ela também é importante para garantir o nosso equilíbrio. Isso mesmo, equilíbrio. Mas vamos primeiro falar um pouquinho sobre a audição. Gente, dentro da orelha interna, nós vamos ter uma estrutura chamada de cóclea, que é conhecida por alguns também como caracol. A imagem deixa bem claro por que recebe esse nome, porque realmente parece um caracol. A cóclea, gente, vai ser a grande responsável por captar esse som e enviar esse som lá para o nosso cérebro através de um dos ramos ali, de um nervo que vai chegar lá na orelha interna, que é o ramo que a gente chama de nervo coclear, beleza? Como chega na cóclea, então o nervo coclear vai levar a informação do som até o nosso cérebro. Mas, por outro lado, nós também temos um órgão ali, um órgão que vai ser importante para garantir o nosso equilíbrio. E aí você tem, nesses órgãos, o nosso vestíbulo e também os canais semicirculares. Essas estruturas, gente, elas vão ser banhadas por vários líquidos. E esses líquidos, eles vão se movimentar de acordo com os movimentos que a gente realiza com o nosso corpo. Então, por exemplo, se eu viro minha cabeça para a direita, os líquidos que estão lá na minha orelha interna, eles interpretam que eu virei minha cabeça para a direita. Logo, eles informam para o meu cérebro isso. Eles dizem, olha, o Ivan Júnior virou a cabeça dele para a direita. Mão na cabeça que vai começar o Rebolation, o Rebolation, o Rebolation. Acontece que quando você roda demais, esses líquidos eles acabam rodando junto com você. Só que aí quando você para de uma vez, os líquidos eles continuam rodando. Essa é uma lei da física que a gente chama de inércia, né? Então você está rodando e você para de uma vez, só que os líquidos eles continuam rodando. E aí o teu cérebro ele fica confuso e não consegue se posicionar corretamente no ambiente. É por isso que a gente acaba perdendo o equilíbrio e é por isso também que quando as pessoas estão lá fazendo lutas, né, lutas profissionais, em geral eles batem aqui na região da orelha, que é exatamente para fazer com que as pessoas percam o equilíbrio. Então, galera, esse foi o nosso vídeo sobre a audição. Fica ligado aí no canal que logo mais teremos outros vídeos sobre os sentidos e também sobre o sistema nervoso. Obrigado porque vocês assistiram até aqui e valeu!